Nosso correspondente Sérgio Uti, que traz os destaques internacionais dessa quinta-feira. E a gente já começa, Sérgio, falando do furacão Florence, que deve atingir hoje a costa leste dos Estados Unidos. É um furacão com muito potencial para destruição, né? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos aí no Brasil. Sim, a boa notícia é que nas últimas horas a categoria do furacão Florence foi rebaixada de 4 para 3. A notícia ruim é que isso ainda é suficiente para causar muita destruição. Haverá ventos de mais de 200 km por hora e o furacão chega com uma força suficiente para derrubar pequenas casas e prédios e causar muito alagamento por causa das chuvas torrenciais que devem acontecer naquela região. Mas quem tem mais detalhes sobre isso é a correspondente em Nova York, Patrícia Vasconcelos. Vamos ver. Olá, Sérgio. Aqui nos Estados Unidos, todos acompanham com apreensão a chegada do furacão Florence. Este foi o assunto do dia nas ruas aqui de Nova York. Washington, que fica a aproximadamente 360 quilômetros daqui, vai ser atingida, obviamente não na proporção que serão atingidos os estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e também Virgínia. Nestes locais, a situação é realmente crítica e a orientação das autoridades é que todos deixem suas casas. Este é o alerta para cerca de 1.500.000 pessoas. Aqui em Nova York, segundo os meteorologistas, não há risco, mas a cidade vai sentir efeitos secundários, ou seja, uma chuva forte. A chuva fina já começa a cair por aqui. É com você, Sérgio. Bom, a Patrícia Vasconcelos, estreando em Nova York, já chega com essa notícia, já chega com furacão, né, Carol? Já chega com um alerta desses, né, Sérgio? Que seja muito bem-vinda, Patrícia, aí agora também nos Estados Unidos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a União Europeia adotou punições contra o governo da Hungria, que é super conservador. Explica mais dessa história aí pra gente. Pois é, o Parlamento Europeu aprovou ontem uma moção de censura por ampla maioria, foram 448 votos contra 197, por considerar que a Hungria está infringindo princípios básicos da União Europeia. O governo da Hungria, como você disse, é um governo ultraconservador, de extrema-direita, do Viktor Orbán, que é acusado de perseguir jornalistas, de limitar os poderes da justiça e, acima de tudo, de perseguir refugiados e imigrantes. Uma das leis que esse governo criou, por exemplo, torna crime o fato de pessoas tentarem ajudar imigrantes, que tem alvo principalmente advogados, organizações civis que trabalham com refugiados e qualquer cidadão que ouse ajudar uma pessoa de fora, as pessoas podem ser enquadradas na lei que incentiva imigração ilegal. Portanto, a União Europeia fez essa moção de censura contra esse governo conservador da Hungria e não é a única notícia ruim para os imigrantes nessa quinta-feira, Carol. Pois é, falando aí dos imigrantes, desde o fim de agosto não tem mais barcos, né, para fazer o resgate de imigrantes no mar Mediterrâneo. Tá desse jeito mesmo? Exatamente, desde o dia 26 de agosto. Hoje, portanto, são 18 dias sem que haja um barco para fazer resgate de imigrantes no mar Mediterrâneo. Isso significa que pessoas podem estar morrendo e ninguém está sabendo, né? Há uma rota muito usada por imigrantes que sai da costa da Líbia com direção a Malta e a Itália, principalmente. É o primeiro pedacinho de terra na Europa onde essas pessoas querem chegar. O movimento nessa rota diminuiu muito desde o ano passado. Em 2017, foram 100.308 pessoas que chegaram à Europa, passando por essa rota, e 2.383 mortes foram registradas nesse período. E só esse ano, Carol, até agora, foram 20.319 pessoas que usaram essa rota, que chegaram à Europa, e 1.130 mortes. Ou seja, para cada 42 pessoas que chegaram no ano passado, uma morreu. Esse ano, para cada 17 pessoas, cada 17 imigrantes que chegavam, um morreu. Ou seja, o número de mortes, apesar do número de pessoas usando essa rota ser menor, o número de mortes aumentou. Esses barcos estão retidos em portos de Malta, da Itália, que estão tentando evitar que esses imigrantes cheguem ao país, alegando que já receberam imigrantes demais, Carol.
Mas a situação para quem está aí no meio do caminho é muito triste, né, Sérgio? E agora, para a gente encerrar o nosso papo por aqui, o Papa Francisco está enfrentando também uma grande pressão dentro e fora do Vaticano, como uma consequência da revelação, né, dos casos de abuso sexual na igreja. O Papa já adotou alguma medida para tentar resolver toda essa crise? Pois é, o Papa Francisco convocou uma reunião para esta quinta-feira com os principais bispos dos Estados Unidos, né? Há uma relação muito tensa do Vaticano com essa situação, depois da divulgação de um relatório que foi muito danoso para a Igreja Católica sobre casos de abuso sexual na Pensilvânia, só no estado da Pensilvânia, com 300 padres envolvidos e mais de 1.000 vítimas, né? O Papa Francisco, logo que voltava da Irlanda, foi acusado pelo ex-embaixador, um bispo, um cardeal, que é ex-embaixador do Vaticano nos Estados Unidos, de que ele sabia de parte das alegações de abuso sexual e não fez nada. Isso foi encarado, na verdade, como um movimento de agressão da ala mais conservadora da Igreja Católica contra o Papa Francisco, que é considerado um Papa progressista por boa parte da Igreja. O fato é que o Papa convocou essa reunião para hoje, vai se reunir com esses bispos dos Estados Unidos. O Vaticano não deu muitos detalhes, mas isso é uma prova de que há um esforço do Vaticano para tentar minimizar esse problema que vem dificultando a imagem da Igreja Católica, Carol. E uma última informação também em relação ao Vaticano: o Papa autorizou uma investigação contra o coral da Capela Sistina, que é um dos corais mais famosos do mundo, que tem contratos com gravadora, faz shows no mundo inteiro. Os diretores desse coral são acusados de lavagem de dinheiro e de desvio de dinheiro. A situação não está nada fácil para o Papa Francisco, Carol.